Olá, gente, tudo bom? Eu sou a professora Cláudia, estamos aqui mais um dia. E aí, você tem se cuidado? Você tem lavado as mãos, passado álcool, cuidado de tudo? Então, vamos começar mais um módulo, mas antes disso, eu preciso que você fique atento. Olhe à sua volta e veja se não tem nada que tire a sua atenção. Então, tire o celular, som, TV, conversas paralelas, qualquer coisa que possa te desconcentrar. É óbvio, como agora aconteceu comigo, que pode ter barulhos externos da rua. Só que a gente não pode utilizar nada que tire a nossa concentração. Para isso, também é importante que você não se preocupe em ouvir a aula e copiar o que está no quadro. Por isso, eu vou deixar a foto com a matéria no meu Instagram, que é Cláudia F. Lopes. Lá você pode copiar, eu posso deixar dicas adicionais e você também pode tirar alguma dúvida. Além do mais, você também terá as aulas ao vivo, que será para resolução de exercícios e para você tirar dúvida na aula, ok? Então, o módulo 5, ele vai falar sobre o período composto. O período composto, para que você possa entender, a gente tem que voltar em alguns conceitos. Você lembra o que é período? Período é toda a oração até o ponto. Então, todas as vezes que temos uma oração até o ponto, eu falo de período. Como que você vê muito isso? Às vezes você está fazendo interpretação de um texto e aí tá lá, no segundo período do texto, no primeiro período. Então você precisa ficar atento que o período ele é até o ponto final. Tanto que quando a gente encerra um período, se tiver uma oração em seguida, ela já começa com letra maiúscula. E o período, se é toda oração até o ponto, o que é a oração? Você lembra qual é o elemento básico de uma oração? Uma oração, ela tem como elemento básico o verbo. A oração, ela precisa de um verbo. E toda a quantidade de oração que eu vejo pela minha quantidade de verbos. Então, se eu quero saber se no meu período possui mais de uma oração, eu preciso contar quantos verbos ele possui. E assim, eu vejo a diferença entre período simples e período composto. O período composto, ele é formado por mais de uma oração. Logo, ele tem mais de um verbo. Agora, o que você precisa ficar atento? Há casos que nós falamos sobre locuções verbais. Lembre-se de que locuções verbais, quando eu tenho dois verbos com sentido de um. Estou falando com vocês. Eu uso um verbo auxiliar e um verbo principal. Estou falando. Só que só tem um sentido, só tem uma ação, que é falar. Neste caso, eu só tenho uma oração, eu não tenho duas. Então, por mais que tenha uma locução verbal, que tenham dois verbos, você somente possui uma oração, porque só há uma ação e só há um sentido, ok? Então, período composto é todo período formado por mais de uma oração. E como eu sei que é oração? Pelo verbo, pela quantidade de verbos, eu sei a minha quantidade de orações. Nesse módulo, o principal foco é diferenciar o tipo de oração. Então, depois vocês vão estudar cada oração específica, individualmente. Agora, nesse início, o principal é que você saiba diferenciar essas orações. Então, a primeira divisão do período composto, ele é formado por oração coordenada, oração subordinada e é o caso de orações mistas, porque tem os dois modos de oração. A oração coordenada é a oração que não há nenhuma dependência entre as orações do período. Todas elas possuem sujeito, verbo e complemento, e com isso elas também possuem sentido completo. Então, você pode ter 2, 3, 4, 5 orações e todas elas serem independentes, tanto semântica quanto sintaticamente. Quando eu falo semântica, eu falo de sentido. Quando eu falo sintática, eu falo de funções sintáticas, como sujeito, predicados e seus complementos, ok?
Então, período coordenado é um período independente. Uma oração, ela não depende da outra para ter sentido. Olhem o exemplo. João trabalhou e estudou. Quando eu falo que João trabalhou e estudou, a ação de trabalhar e estudar, elas são completas. Eu não preciso de nada para que uma oração complete a outra. Professora, mas eu só tenho escrito João uma vez. É óbvio, por clareza, por coesão, e uma oração está muito próxima da outra, eu não posso repetir o sujeito. João trabalhou e João estudou. É muito claro, porque elas estão próximas. E aí você precisa perceber que quando eu falo esses verbos, eles têm sentidos completos. Então, se eu falar assim, João trabalhou, João estudou, eu não preciso de um nem outro para que eu tenha esse sentido. Os dois sobrevivem sozinhos em seus contextos, ok? Já o período subordinado, ele não sobrevive sozinho. Por quê? Porque dentro das orações possui uma relação de dependência. Para que a gente possa entender, uma oração, ela depende da outra. Falta algo em uma oração que é completada em outro. Nesse caso, a gente tem uma oração chamada que oração principal. A oração principal, ela carrega a ideia principal do contexto. E aí a oração subordinada se alia a ela para que a gente tenha um sentido completo. Então, primeira informação. Período coordenado é quando eles não dependem. As orações estão ali e elas sobrevivem sozinhas. Você pode separar e uma não depende da outra para ter sentido. Período subordinado. Período subordinado, há uma relação de dependência. Você depende que as duas orações estejam juntas para que possa ter o sentido claro. E nisso nós temos uma oração que chamamos de oração principal e a outra oração que é a subordinada a essa principal. E o caso do período misto é quando você junta as duas orações. Vamos ver aqui o exemplo. Olha aqui a oração subordinada. João disse que trabalhou. Quando eu pego essa minha primeira oração aqui, que é a minha oração principal, João disse, eu não tenho sentido completo. Eu dependo de outra oração para que esse sentido fique claro. Então, João disse. O que João disse? Que ele trabalhou. Então, eu dependo de outra oração para completar o sentido da primeira. Então, eu tenho uma oração principal e uma oração subordinada. Uma oração precisa da outra para que haja um sentido. Diferente da primeira que eu falei, João estudou e trabalhou. Você poderia falar as duas orações separadamente que elas teriam sentido. Agora, se eu falo só aqui, João disse, eu não tenho sentido, falta algo. Então, eu dependo de outra oração para que esse sentido seja completo, ok? Olha o exemplo do período misto. No período misto eu tenho, João disse que trabalhou e estudou. João disse que trabalhou, nós já vimos que há uma relação de subordinação. Porque João disse não tem sentido completo. Então, ele disse que trabalhou é subordinada a João disse. Mas quando eu junto e estudou, ela é coordenada. Por que ela é coordenada de trabalhar? Porque as duas têm sentido sozinhas. Então, eu junto os dois períodos e aí torna um período misto. Primeiro passo, lembrar que orações coordenadas não dependem uma da outra para ter sentido. Orações subordinadas dependem uma da outra para que tenha um sentido completo e função sintática também. E por conta disso eu tenho uma oração que se chama oração principal, que é a que carrega a ideia principal do contexto. E a subordinada é que vai completar essa ideia. E tem um período misto, que é quando eu misturo tanto a coordenada quanto a subordinada.
Como eu falei, vocês vão estudar isso separadamente. O módulo tem a intenção de que você entenda a diferença entre as orações. Dentro da subordinação, nós temos 3 divisões. Essas divisões, elas se consistem em substantiva, adjetiva e adverbial. Se ela é substantiva, é porque ela tem um valor de um substantivo na oração. Se ela é adjetiva, é porque ela tem um valor de um adjetivo na oração. Se ela é adverbial, é porque ela tem um valor de um advérbio na oração. Mas qual a diferença? Que elas têm verbo em sua estrutura. O fato delas terem verbos, elas se tornam uma oração substantiva, adjetiva ou adverbial. E aí, como que você sabe a diferença? A diferença é você entender o que tem a oração principal e a relação da oração subordinada. No caso da substantiva, a oração principal falta função sintática e isso fica muito claro para você. Olha só, é importante que todos estudem. Quando eu olho a minha oração principal, é importante. Eu sei que falta alguma coisa aqui nessa minha oração. Tá faltando algo na minha oração principal. E aí, eu preciso saber o que falta. Isso é muito claro, porque vai faltar tanto a função sintática quanto o sentido dessa oração. E aí, o que eu tenho aqui? Está faltando o meu sujeito. Esse sujeito vai estar onde? Vai estar na minha oração subordinada. Então, ele fica na minha oração subordinada. Quais são as funções das substantivas? As orações substantivas, elas podem exercer a função de sujeito, de predicativo do sujeito, objeto direto e indireto, de complemento nominal e de aposto, que você verá nos próximos módulos. A oração adjetiva não falta nada tão importante na oração principal. Porém, a oração subordinada, ela é completamente dependente. Ela sozinha não tem sentido. Então, quando eu tenho aqui a aula que foi dada é de português. Observem que a oração principal é a aula é de português. A oração adjetiva, ela está intercalada. Por quê? Vocês estão lembrados que o adjetivo, ele caracteriza um substantivo? Então, aqui, ó, essa oração aqui, que é a minha oração adjetiva, ela está caracterizando o substantivo aula. Não é qualquer aula, é a aula que foi dada. Então, eu atribuo uma característica. Funciona como um adjetivo. A diferença é que, como eu incluí um verbo, agora se tornou uma oração. Olha aqui embaixo o adverbial. Tome cuidado para não dormir. Aqui eu tenho a minha oração principal. Tome cuidado. Para quê? Para não dormir. Então, qual a minha finalidade para se ter cuidado? Para não dormir. Então, aqui é minha oração subordinada. Aqui, ó, a minha oração principal, se atentem que eu não tenho duas orações principais, eu só tenho uma. A aula é de português, só que a minha oração adjetiva, ela está intercalada. Então, uma oração subordinada, adjetiva. Olhem aqui a oração substantiva. Ela funciona como sujeito. Sujeito, ele é formado, na maioria dos casos, por um substantivo ou um pronome substantivo. Logo, ela exerce a função de substantivo e completa a função sintática dessa oração principal. Então, qual é o principal fator para você diferenciar as três orações? Saber como elas funcionam. E como elas funcionam? Eu olho lá,
se ela for substantivo, eu olho a minha principal e é bem claro que falta uma função sintática, e essa função sintática vai estar na minha subordinada. Aqui nesse caso falta o sujeito. A adjetiva, ela caracteriza um substantivo anterior. Então, antes da minha oração adjetiva, eu tenho o quê? Eu tenho o substantivo. E essa oração adjetiva está caracterizando esse substantivo que é da oração principal. E a minha oração adverbial? Ela vai funcionar como advérbio. E aí nós temos vários: causal, consecutiva, condicional, final, temporal. Há 9 tipos de oração adverbial. Há 9 tipos de orações adverbiais. E então, vocês vão ver isoladamente depois. Mas agora, se atentem a essas diferenças. Recapitulando bem rápido para a gente ir para a apostila. O período composto, ele é formado por mais de uma oração. E aí, para ter mais de uma oração, eu preciso ter mais de um verbo. Esse período, ele pode ser coordenado quando as orações não dependem uma da outra, pois elas têm sentido completo e função sintática também. Elas podem ser subordinadas como quando uma oração depende da outra, porque falta ou sentido, ou função sintática, ou até os dois. E pode ser misto, quando eu misturo os dois períodos. A subordinada, ela pode ser substantiva, adjetiva ou adverbial. Se for substantiva, vai ficar bem claro que a minha oração principal ela está completamente incompleta. Falta a função sintática e com isso vai faltar sentido. Se for adjetiva, a minha oração subordinada caracteriza um substantivo anterior. E se for adverbial, ela vai dar uma circunstância de um advérbio. Ok? Vamos para a apostila? Aproveite, pega a caneta, pega marca-texto, abram a apostila. Na página 547. E aí, lá na segunda coluna da página 547, você vai ver que tem um quadrinho. Esse quadro está explicando a diferença do período coordenado, subordinado e misto. Vamos para o exemplo? O primeiro quadrinho, que é o de coordenação. Ele foi contra o ato e denunciou a medida. Olha só, tem até o ele aí, né? Entre parênteses. Por quê? Está mostrando que é o sujeito e que um está bem próximo do outro. Ele foi contra o ato e ele denunciou a medida. Então, são duas orações que poderiam sobreviver sozinhas completamente. Olha o exemplo de subordinação na segunda linha. Quero que todos lutem pela liberdade dos individuais. Individuais, isso mesmo. Quero é minha oração principal. Quero não tem sentido completo. Quero falta algo para completar, que está seguindo na oração subordinada. Olhem o próximo. O juiz afirmou. Afirmou o quê? Falta algo. O que garantiria os nossos direitos. Então, a subordinada de afirmou. E que agiria com rapidez. Agiria com rapidez, aí ela é coordenada de direitos, ok? Embaixo seguem outros exemplos. Quando as medidas entrarem em vigor, muitas pessoas ficarão revoltadas. Eu tenho uma ideia de tempo. Quando? Então, tempo me dá uma circunstância, então é um advérbio. Olha a segunda. As mensagens que sofrem bloqueio serão encaminhadas a uma central. As mensagens é um substantivo. A oração principal é: as mensagens serão encaminhadas a uma central. A oração subordinada está intercalada à minha oração principal. Por que ela está intercalada? Porque ela está dando uma característica ao substantivo mensagens. Então, eu tenho aí
As mensagens que sofrem bloqueio serão encaminhadas. Que sofrem bloqueio funciona como adjetivo da minha oração principal. Olhem o próximo exemplo. Ele esperava que a mídia lhe dissesse que desse a devida atenção. Quando eu falo ele esperava, falta sentido, falta função sintática, que onde está? Está na minha oração subordinada. Na próxima página, nós temos aí a divisão das orações. Então, vocês vão ver orações subordinadas adverbiais. Equivale a um advérbio. Aqui a oração principal possui estrutura completa, mas a subordinada não tem sentido sozinha. E aí nós temos exemplo. Tome cuidado para não divulgar notícias falsas. Então, o para não divulgar notícias falsas depende da oração anterior, que é a oração principal, para que tenha sentido completo. Próximo é oração subordinada adjetiva. Corresponde a um adjetivo. Como no caso anterior, a oração principal tem estrutura completa, mas a subordinada não se sustenta sozinha. Olhem o exemplo. A conta que foi suspensa era minha. A oração principal a conta era minha. Tem uma ideia principal. Aí, ela é completa. Mas quando eu falo que foi suspensa? Que foi suspensa não tem sentido completo, depende de outra oração. E essa oração, ela caracteriza a conta que foi suspensa, não é qualquer conta. Então, ela funciona como um adjetivo do substantivo conta. A próxima oração subordinada substantiva. Equivale a um substantivo e podem desempenhar as funções de sujeito, objeto direto, indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto em relação à oração principal. Olhem o exemplo. É perigoso acreditar em qualquer coisa. Quando eu falo é perigoso, falta aí uma função sintática, que é de sujeito, como o exemplo que nós vimos aqui, e também não tem sentido completo. A oração subordinada substantiva é que a oração principal é bem comprometida. Então, isso já é uma dica para que você reconheça, porque a oração principal, como falta uma função sintática, fica muito claro aí a falta de sentido. Então, você precisa observar a falta de uma função sintática na principal das substantivos, um adjetivo, uma oração funcionando como adjetivo de um substantivo nas orações adjetivas e uma circunstância adverbial das orações adverbiais. Fazendo essa diferença, é muito fácil diferenciar o período composto por subordinação. Bons estudos, treinem e não deixem de assistir a aula ao vivo para tirar suas dúvidas. Qualquer coisa, também podem me mandar uma mensagem. Até mais!